aí, beleza? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo que muitos de vocês pediram para a gente trazer para o canal, que é para falar sobre quanto que a gente recebe trabalhando aqui no Japão. Sempre fizeram essas perguntas nos comentários, mas eu nunca respondi lá direito, porque na verdade não é tão simples assim explicar qual que é a faixa salarial aqui, porque isto varia muito de pessoa para pessoa. Então uma das coisas, por exemplo, que perguntam é qual que é o salário mínimo aqui do Japão, assim para ter uma ideia mais ou menos do poder aquisitivo das pessoas. Só que o salário mínimo aqui não é muito praticado, na verdade. Não é que nem no Brasil, por exemplo, que a gente conta o salário por quantos salários mínimos que a pessoa ganha. Outra coisa também é que a maioria dos brasileiros que moram aqui ganham por hora, não ganham um salário fixo todo o mês. A gente vai trabalhando, no final do mês contam as horas, multiplicam pelo valor da hora que a gente recebe para dar o nosso salário. Até tem algumas pessoas que recebem um salário fixo todo mês, mas no caso dos brasileiros isso daí é meio que uma minoria. Tem também os que recebem por produção, os caminhoneiros, por exemplo, recebem por viagem, só que, como eu falei, a maioria mesmo é por hora, então eu vou basear este vídeo em quem é horista, quem trabalha por hora. Então, o salário mínimo aqui na minha região, que eu moro em Aichi, é de 800 ienes por hora. Tem algumas regiões que é mais, tem outras regiões que é menos, mas fica mais ou menos nessa faixa de 750 a 850, se eu não me engano, em todo o Japão. Mas o salário de homem por hora aqui, na média, é de 1.200 ienes por hora. Mas é como eu falei, na média, cada serviço vai pagar mais. Tem uns que pagam menos, tipo 1.000 ienes por hora, 1.100, outros pagam 1.300, 1.400, alguns serviços muito bons mesmo chegou a pagar 1.500 ienes por hora. Varia muito isso, só que tem meio que uma constante nos salários aqui, é que quanto mais pesado, mais ferrado é o serviço, maior é o salário que pagam. É mais ou menos assim que funciona no Japão, que é uma coisa que até eu acho engraçado, né? Porque no Brasil, por exemplo, pessoas que têm bastante estudo, ensino superior, tudo mais, conseguem um serviço menos braçal e que tem um salário bom. E aqui no Japão, peão de fábrica que trabalha assim, que tem um serviço pesado, muitas vezes recebe mais do que os engravatados. Mas enfim, tem essa variante aí de salário, só que a média aqui, pelo menos da minha região, né, tá na faixa salarial então de mais ou menos 1.200 ienes por hora o salário para homem. Por que salário para homem? Uma coisa que é super esquisita aqui do Japão é que mulheres têm salário diferente de homens, mesmo fazendo o mesmo serviço na mesma fábrica. Então é uma coisa que acontece ainda hoje no Japão, realmente as mulheres têm uma faixa salarial menor do que o dos homens. E de quanto que é esse salário então? Pelo que eu pesquisei aqui também, pelo que eu conheço, na minha região a média salarial das mulheres é de 900 ienes. Também, né, pode subir lá para 950, para 1.000, 1.100, por aí, mas varia mais ou menos. Então 900 ienes é o que eu vou fazer os cálculos aqui para passar para vocês. Um dia de serviço aqui no Japão conta com mais ou menos 8 horas de trabalho. A maioria das fábricas desconta os tempos de intervalo que tem, dependendo do lugar vai ter vários intervalos durante o dia para as pessoas descansar, fora a hora de almoço. Essas horas que a gente está descansando, a gente não recebe. Então, por exemplo, se a gente chega na fábrica 8 horas da manhã, sai às 5h30, tem 1 hora de almoço e 2 intervalos de 15 minutos, a gente vai receber 1h30 a menos do salário deste dia, porque 1h30 foi de descanso, a gente não trabalhou, a gente não recebe. Essas 8 horas trabalhadas, que é o dia normal, o dia padrão, é chamado de teide aqui. Então no teide, um homem vai receber por dia 9.600 ienes, de acordo com esse salário que eu tô passando, de 1.200 ienes, e a mulher recebe 7.200 ienes no dia. E quanto que isso vai dar por mês? Vai depender também do tanto de dias que a pessoa trabalhou. Se a pessoa foi lá e faltou um dia, esse dia ela não recebe. Não é a mesma coisa que um assalariado que vai receber o mesmo salário, faltando ou não, pegando dispensa ou não, saindo mais cedo ou não. Aqui a gente realmente só recebe as horas que a gente trabalha. Mesmo as férias, que tem 3 vezes por ano, uma semana de descanso assim corrido,
essa semana de férias a gente que é horista também não recebe. Então por isso, nesses meses, né, que tem essas férias, é gostoso porque a gente descansa, mas também acaba apertando no salário, 3 vezes por ano mais ou menos. Pegando assim a média de dias trabalhados no mês, dá mais ou menos 22 dias trabalhados. Também vai variar do mês, de quantos dias tem no mês, se tem feriado, férias, tudo mais. Mas vamos pegar na média então. O homem vai receber então o salário de 211.200 ienes, enquanto a mulher vai receber 158.400 ienes, uma mulher que recebe 900 ienes por hora. É um salário bom? Na verdade não é muito bom não. Né, nessa faixa aqui que eu tô passando para vocês, porque a gente também gasta muito para viver aqui no Japão. O aluguel aqui costuma ser caro, tem bastante impostos, mercado aqui é muito caro e tudo mais. Então, o que a gente faz aqui é hora extras, o tal do Zangyo que a gente chama. A hora extra, além do valor normal da hora, a gente também recebe 25% a mais. Então na hora extra, um homem que recebia 1.200 ienes na hora normal vai receber 1.500 ienes. Se trabalhar no sábado, daí um sexto dia, por exemplo, que também é bem comum ter aqui, todas as horas vão contar como extra. Então um dia de trabalho no sábado vai render muito mais do que um dia de trabalho num dia de semana normal. Então vamos lá para os cálculos, né? Eu tô falando assim, olhando para baixo, porque eu anotei no caderninho aqui os cálculos lá para não precisar ficar fazendo aqui na hora, né? Mas então, um homem que trabalha 22 dias fazendo 2 horas extras durante a semana e trabalhando no sábado, vai receber no final do mês um salário de 325.200 ienes, enquanto uma mulher vai receber 243.900, pegando essa faixa salarial que eu tô passando, né, de 1.200 para homem e 900 para mulher. Aí sim é um salário muito legal. Então eu vi várias vezes nos comentários o pessoal falando que a faixa salarial aqui no Japão é de 300.000 ienes. Mas na verdade 300.000 ienes é um salário para homem ou que trabalha num lugar que paga uma hora muito alta, que paga um valor muito alto na hora, ou que faz muitas horas extras. Então isso daí não é exatamente um salário para todo mundo. Depende muito também da região que mora, da fábrica que trabalha. Quem quer fazer bastante dinheiro aqui normalmente busca serviços que tem bastante horas extras, então que é o mais recomendado mesmo. Mas não são todas as fábricas que têm tanta hora extra assim. Vai depender muito da demanda de serviço, da produção deles também. Tem algumas que 2, 3 meses por ano racha de serviço e tem até mais do que isso, né? Tem até mais do que 2 horas extras para fazer por dia, mas nos outros meses do ano não tem nenhuma, então daí o salário também já cai. Às vezes também acontece de a produção abaixar muito mesmo numa fábrica a ponto deles darem folga para os funcionários porque não tem serviço. Eles falam lá, ó, fica lá uma semana em casa e volta depois, que daí vai ter serviço. E essa semana que a gente fica em casa, a gente não recebe. Então realmente tem muitas variáveis, depende muito da produção da fábrica, da onde trabalha, e nem sempre isso daí é uma constante, nem sempre é um salário que a gente vai poder contar sempre durante todo o ano. Pelo menos a gente, né, que trabalha em fábrica e recebe por hora. Falando rapidinho de quem é assalariado, né? Pelo que falam aqui, quem recebe um salário fixo recebe muito menos do que isso que eu tô passando para vocês. Só que tem vários tipos de benefícios e vários tipos de bônus também que o horista não tem. Principalmente o tal do bônus, que entra 2 vezes por ano, que é uma soma de dinheiro aí bem grande. Funciona mais ou menos como se fosse o 13º do Brasil. Dizem que tem empresas que chegam a pagar 500.000 ienes, né, de bônus 2 vezes por ano, que é uma bela de uma bolada, e é com esse dinheiro daí que os japoneses pegam para fazer investimento, dar entrada em casa, carro, comprar eletrodomésticos, viajar, coisas do tipo. Enquanto para o horista vai ter que ir juntando o dinheiro aos poucos para conseguir fazer essas mesmas coisas. Aí sobre o salário, o que a gente paga de imposto? Em cima desse salário, na verdade, a gente paga imposto pra caramba. Direto da fonte do que a gente recebe já vem descontado 2%, que é o imposto de renda.
Também tem o seguro saúde, que é obrigatório aqui. Nesse aí tem o tal do Sakai Roken, que é um seguro de saúde e de aposentadoria também, que é um tanto quanto salgado, que varia de 13% a 15% do salário. Aí, se não paga isso, tem que pagar o imposto saúde, que daí é só para saúde mesmo. E este imposto varia muito de pessoa para pessoa, da faixa salarial, da idade dela e também do número de dependentes que ela tem. Esse negócio aí de saúde e previdência aqui no Japão talvez mereça algumas explicações melhores mais tarde, mas vamos resumir aqui então que do imposto saúde, se a gente precisar fazer alguma consulta, alguma coisa, este seguro só cobra 70% das consultas. O do Sakai Roken cobra apenas 60% das consultas, o resto também a gente tem que pagar. E não tem nada tipo o SUS aqui, algo que seja de graça. Se você não paga nenhum desses seguros e precisar fazer alguma consulta, você vai ter que pagar ela integralmente. Se você não tiver dinheiro, você vai pro saco, meu filho. Não que o SUS seja uma maravilha, mas aqui no Japão nem isso tem, tá? E claro que também tem planos de saúde privado e tudo mais, só que isso daí é outra conversa. Tem o seguro-desemprego, que é 0,5% do salário, mais ou menos. Esse não é obrigatório, mas acredite em mim, é bom fazer. E daí o tal do imposto residencial. Esse daí não é bem tipo um IPTU que a gente paga sobre o terreno, sobre a nossa casa, né? No caso, isso daí eu aqui mesmo não pago. Eu acredito que esteja embutido já no nosso aluguel, né? O imposto residencial é meio que um imposto para você existir aqui no Japão, para você viver aqui no Japão, tá? Então todo mundo que trabalha aqui tem que pagar e é um imposto de 10% em cima do salário líquido. Também é um imposto bem pesado, só que este daí a gente pode abater um pouco do valor de acordo com os dependentes que a gente tem. Então só em cima do salário dá para dizer que mais ou menos 25%, muitas vezes um pouco menos, né? Mas pegando em média 25% dele é imposto. Só em cima do salário, ainda tem os 8% de imposto em cima do consumo, de tudo que a gente compra aqui também. Então é por isso que eu falei num outro vídeo lá que a gente paga imposto pra caramba aqui. Claro que o país tem uma infraestrutura ótima, né? Realmente não dá pra se queixar disto. Mas é uma coisa que pesa bastante no bolso da gente que mora aqui. Também é importante falar que teve muitos brasileiros que moraram aqui em outras épocas que não pagavam boa parte desses impostos. Então o salário que eles recebiam ficava todo pra ele e aí sim dava uma bolada grande. E realmente pagar, por exemplo, aposentadoria, essas coisas aqui pra quem vai trabalhar aqui só e voltar pro Brasil, logo depois realmente não compensa, né? Então realmente tinha muita gente que fazia isso daí. Porém, hoje em dia não está mais tão fácil de fazer esses cambalachos aí. A prefeitura pega o pessoal que não tá pagando imposto certinho e ainda por cima pega os caras e faz eles pagarem tudo o que não pagaram nos outros anos. E se o cara tenta dar calote, eles sacam dinheiro direto do banco. Quando cai lá o salário, por exemplo, eles já tiram o dinheiro direto de lá. A gente conheceu alguns casos aí de famílias que se empipinaram muito mesmo por causa disso daí, porque não tava pagando imposto e de repente veio assim uma quantidade absurda para pagar tudo de uma vez. Tem também casos aí de gente que não declara direito o valor que recebe, né? Principalmente o pessoal que é autônomo. Tem também uma galerinha que manda dinheiro para a conta deles mesmo no Brasil e fala que tá mandando pro pai, pra mãe, que eles são dependentes deles no Brasil e colocam isso para abater do imposto também. Tem várias coisas aí, mas eu acho importante passar isso daí de uma forma bem transparente para vocês, porque realmente tem uma visão assim, principalmente do pessoal do Brasil, né, que aqui do Japão, tipo, a gente chega só, passa o rastelo e vem o dinheiro. Não é assim. Se a gente trabalha, a gente recebe bem. Esse que é o bom daqui. A gente realmente consegue fazer muito dinheiro se a gente trabalha bastante. No Brasil, a gente não tem essa mesma oportunidade. Mas não quer dizer que esse dinheiro venha fácil. Um salário de 300 mil aqui, como eu falei, precisa que você trabalhe muito mesmo para conseguir ele. Um cara que faz aí 2 horas extras por dia e trabalha sábado também,
também. No fim de semana tá só o bagaço, velho. É muito puxado mesmo, é muito cansativo. E tem gente que consegue trabalhar numa carga horária maior que isso ainda. E mesmo assim, não é todo mundo que tem oportunidade de receber um salário desse ou que a família tenha uma renda dessa. Então, por exemplo, a gente vê aí o pessoal que ganha 500 mil ienes por mês, que é um salário altíssimo, e ainda faz cambalacho pra não pagar tanto imposto, ostentando aí, comprando carne cara, um monte de coisa cara, mas outras famílias, que nem, por exemplo, uma colega da minha esposa, que ela não é brasileira, ela é de outra nacionalidade, mas ela fugiu do marido porque o cara tava maltratando dela e ela tá tendo que cuidar sozinha de 2 crianças. O salário dela, né, que sobra depois dos impostos, depois do aluguel, ela tem 30 mil ienes para passar o mês e fica de mercado em mercado pegando as coisas que estão em promoção no final do dia para conseguir criar as crianças. Então tem sim essas duas realidades aqui no Japão. E uma coisa que eu acho engraçado é que na verdade japonês é super pão duro com dinheiro. Eles costumam economizar bastante no mercado, correr atrás de promoção. Quando sai alguma novidade, eles pensam, calculam, planejam bastante antes de fazer uma aquisição também. Então não é bem assim que os caras ganham bem, eles saem comprando de tudo que aparece. Não é assim que funciona por aqui. Isso daí é uma coisa meio que de brasileiro, na verdade, que não tá acostumado com esta realidade, né, com esta diferença salarial que tem aqui no Japão e sai atacando tudo que vem na frente, mais ou menos isso daí. Só que eu acho engraçado isso daqui porque, na verdade, o brasileiro tem fama de esbanjão aqui no Japão. Quando eu trabalhava em fábrica, uma vez eu gastei num mês 20 mil ienes em game e eu quase levei um soco do japonês quando eu falei isso pra ele. Realmente, o japonês não faz isso. Então tem sim essa diferença de realidade aqui no Japão. A minha família mesmo é uma família bem média. A gente consegue pagar as contas, abastecer a geladeira e dar umas passeadinhas de vez em quando, mas sem muitos exageros, sem muitos luxos. E é essa a experiência então que a gente passa no canal para vocês, né? Claro que cada família que tá aqui no Japão, cada pessoa vai ter a sua própria experiência aqui no Japão por outros olhos, então, que é feito por eu, minha mulher, meu filho e meu cachorro. A gente passa a nossa, né? E a gente tá sempre convidando aí vocês a conhecer um pouco deste outro lado aí também. E se você mora no Japão, quiser contar um pouco como que é aí o salário que você recebe, quanto que você recebe, como que é o estilo da sua família também, fique à vontade para falar aí nos comentários. Como eu falei, isso daí depende muito de família para família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha conseguido esclarecer bem as coisas. Outra hora eu vou fazer um vídeo falando como que é o trabalho aqui, o que que a gente faz para receber esses salários, e fico aí no aguardo sempre das sugestões de vocês. À medida do possível a gente vai sempre fazendo daí os temas que vocês sugerem, beleza? Dá aquele clique aí no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos, principalmente com aqueles lá que acham que no Japão ainda o dinheiro cai do céu. Não cai do céu, a gente tem que trabalhar muito para conseguir ele. E inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!